Quando eu falo a palavra besteirol, é bem provável que já venha na sua mente uma lista de filmes que você classificaria com esse termo. American Pie, Todo Mundo em Pânico, Superbad, Eurotrip e tantas outras comédias escrachadas que usam sexo, coisas nojentas, trocadilhos e referências para criar esse tipo de humor, bom, besta mesmo, no melhor sentido da palavra. Pois bem, outro dia eu tava pensando nesse termo, besteirol, e foi aí que eu percebi um negócio curioso. Eu nunca vi um conceito equivalente ao besteirol na língua inglesa. Afinal, é comum a gente importar subcategorias cinematográficas. Period movies são filmes de época. Romantic comedies são comédias românticas. Psychological horror é terror psicológico. Mas besteirol não é uma tradução de nenhum conceito lá de fora. Quer um indício forte disso? Basta olhar para 3 comédias diferentes dos anos 2000. Não é mais um besterol americano, O Império do Besterol Contra-Ataca e mais um besterol ao extremo. Todos têm a palavra besteirol no nome, mas no original em inglês não tem um mesmo conceito que aparece nos 3 títulos. Ou seja, fomos nós que pegamos essas 3 obras distintas e colocamos elas no mesmo saco, batizando-as de besteirol. Mas então, se o besteirol não é uma categoria usada em Hollywood, quer dizer que esse conceito foi inventado por nós, brasileiros? Essa pergunta me pareceu tão fascinante que eu precisei investigar mais. E o que eu aprendi é que, sim, a ideia de besterol é daqui mesmo. Right, but what is it? Surpreendentemente, o termo besteirol veio das nossas artes cênicas, graças à existência do chamado teatro besteirol, um movimento de comédia que se popularizou por aqui nos anos 80. Foi com o teatro besteirol que ficaram famosos alguns dramaturgos e escritores como Miguel Falabella, Vicente Pereira e Mauro Razzi, que depois fariam história na televisão ao trabalharem como roteiristas do programa TV Pirata. Sem contar também que o teatro besteirol ajudou a lançar a carreira de atores como Diogo Vilela, Marco Nanini, Pedro Cardoso, Regina Casé e, é claro, o próprio Miguel Falabella. Tá, mas no que consistia esse teatro besteirol? Para entender melhor essa história, eu conversei com um dos maiores especialistas do Brasil em teatro besteirol. Meu nome é Luiz Francisco Vasilevski, eu sou mestre e doutor em literatura brasileira pela USP e estudei no mestrado e doutorado teatro besteirol. Ou seja, o cara perfeito para me explicar melhor o que foi esse tipo de teatro. Segundo Luiz Francisco, se tratava de um tipo de comédia feita por uma dupla de atores e que usava muito da paródia, referências cinematográficas, sátiras a fatos do cotidiano. E também, eu acho que já falei, o formato sketch. Foi uma importante que eu esqueci, que era homens vestidos de mulher. Eles faziam os espetáculos travestidos. Mas não vá achando que foram esses artistas que batizaram o tipo de teatro que eles faziam de besteirol. Na verdade, foi a crítica de teatro que surgiu com o termo. A palavra besteirol ela surgiu numa crítica de teatro que o Max Luiz fez de um musical chamado As Mil e Uma Encarnações de Pompeu Loreto. Mais especificamente, essa crítica foi publicada na revista Isto É, em setembro de 1980, e dizia o seguinte: a melhor definição para a peça pode ser resumida num neologismo carioca, gíria de praia, que significa exatamente aquilo que a palavra resume: besteirol. Essa divertida bobagem deve conseguir grande sucesso de público. Aí pronto, o termo besteirol pegou na imprensa, que passou a usar a palavra de forma pejorativa para criticar as novas peças de comédia, como Bar Doce Bar, A Mente Capta, Sereias da Zona Sul, Doce de Leite, entre muitas outras. E como é de se imaginar, os artistas não gostaram nem um pouco de verem suas peças sendo desclassificadas e chamadas de besteira. Mas já era tarde, o termo besteirol acabou se popularizando. Tanto que depois ele começou a ser usado também em outras áreas que não fossem o teatro. A palavra besteirol depois vai ser usada para definir o fenômeno dos Mamonas Assassinas. Quando Mamonas Assassinas surgiu com aquele fenômeno, eles chamaram de besteirol na música. Então, se até na música já se falava em besteirol, era só uma questão de tempo até a imprensa começar a usar esse termo também para falar de cinema. Foi exatamente o que aconteceu com diferentes filmes de comédia que começaram a sair nos anos 90. E depois, quando a palavra começou a ser usada até mesmo nas traduções oficiais de filmes americanos, ficou claro que o besteirol estava completamente enraizado no linguajar brasileiro. Deu pra ver então que o termo besteirol foi se distanciando cada vez mais da sua origem no teatro, até chegar em filmes americanos que não tinham nenhuma relação com as peças dos anos 80.
o que não significa que não existam alguns paralelos entre esses longas e as peças brasileiras. Por exemplo, o teatro besterol fazia muitas referências ao cinema americano, principalmente na forma de paródia, algo que está na essência de vários filmes besterol. Hello. Hello, Cindy. Who is this? It's me, Bobby. You know, your boyfriend. Outra semelhança são as histórias que satirizam o que tem de ridículo no cotidiano, inclusive sem medo de falar de temas tabus como o sexo. Ah, e não podemos esquecer de outro. E também tinha escatologia. Sim, a escatologia, ou seja, o uso de coisas nojentas com a intenção de criar momentos cômicos. E se você já viu qualquer besterol americano, você já sabe muito bem como isso funciona. Is that a hair gel? Yeah. Great. I can use No, some. you don't have to. You don't. I just ran out. E aí a gente entende melhor por que essas comédias receberam um rótulo aqui no Brasil que elas não receberam lá nos Estados Unidos. Por mais que seja difícil definir elementos específicos que se apliquem a todos esses longas, pelo menos uma coisa em comum eles têm: o humor sem pretensões de parecer muito sofisticado, ou seja, a besteira mesmo. E como aqui no Brasil a gente já tinha há algumas décadas uma palavra para descrever esse tipo de humor, era quase inevitável que besterol acabasse sendo usado também para descrever esses filmes estrangeiros. Me parece fascinante, então, que uma palavra que a gente usa há anos para falar de tantas comédias americanas, na verdade seja uma herança do nosso teatro de décadas atrás. E mais engraçado ainda é notar que, ao fazer isso, a gente praticamente inventou uma categoria cinematográfica que só a gente usa. É quase como se nós brasileiros realmente levássemos muito a sério essa história de ser besta. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje e um agradecimento muito especial ao Luiz Francisco Vasilevski por ter me ajudado tanto na pesquisa para esse vídeo aqui. Se quiser conhecer ainda mais o trabalho do Luiz Francisco, você pode conferir o canal dele aqui no YouTube, que eu vou linkar aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem ver ainda mais conteúdos produzidos por mim, vocês têm duas opções. A primeira delas é me seguir lá no Instagram com a @maxvalarezo, porque eu tenho produzido conteúdos exclusivos para essa plataforma. E a segunda opção é você se tornar um apoiador do Entreplanos no Apoia-se, porque eu produzo conteúdos que são exclusivos só para os nossos apoiadores. Para conferir os detalhes da nossa campanha no Apoia-se, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais, é só procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.